Nós estamos poluindo, jogando dejetos sem tratamento no canal Campos Macaé. Quem está dizendo não é essa vereadora são as autoridades ambientais desse estado. Infelizmente, nós estamos definitivamente na bosta. Paz e bem, cumprimentando a todos. Eu quero aqui também fazer a minha fala com relação a essas duas proposições aqui colocadas pela vereadora Kichele, com relação ao Agosto de Lilás, um mês que chama atenção para todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Quero dizer, claro, que a moção vai ter meu voto a favor, começando pela Patrulha Maria da Penha, que aqui atua no município. Dizer, vereadora, e a todos que estão assistindo, em especial ao nosso destacamento da Patrulha Maria da Penha, que fiz aqui algumas proposições nessa casa, inclusive vou refazer uma delas, que foi interposta em 24 de março nessa casa, porque a gente tem que pensar e propor políticas públicas de forma local. E aqui foram feitas duas, uma moção de aplauso à Patrulha Maria da Penha e uma alteração, uma lei municipal que garante, né, um apoio financeiro a essas mulheres, porque a gente sabe que a dependência financeira, na verdade, é um vetor que também colabora para que essas violências sejam cometidas. E uma forma de violência também é essa, dizer como você vai sobreviver, né, normalmente, e é o agressor que faz essa violência, que também é considerada uma violência psicológica. Então eu fiz aqui, lá em março de 24, pedi à prefeita na época, e agora vou refazer essa indicação, no sentido de que essa patrulha, ao atuar, ela tenha a garantia, ao menos, de dar um conforto alimentar a essa família. O que acontece, vereadores, na prática? Patrulha Maria da Penha, e aqui a segunda é um veículo com 7 lugares. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o Atlas da Violência Nacional demonstra isso. 71% dos casos de violência contra a mulher, as crianças assistem. E as crianças acompanham essa mulher na ocorrência. E aí, na prática, aqui em Quissamã, a Patrulha Maria da Penha tem um carro que só comporta, porque tem um condutor, mais 3 pessoas. Muitas vezes essas crianças ficam no local da violência, ou quando acompanham as mães, muitas vezes os guardas municipais tiram dinheiro do bolso para pagar um lanche, para pagar uma comida, porque saíram de casa, acabaram de sofrer uma violência, e aí sofrem outra violência, que é a violência alimentar. E a gente não pode tolerar isso, porque essas crianças acompanham o registro de ocorrência e muitas vezes quando é plantão fora do município. Aí vocês imaginam, a gente tem um hospital que fornece alimentação para os pacientes. Então isso poderia ser facilmente resolvido, né? Em providenciar um lanche ou providenciar a própria alimentação. Eu fiz esse pedido e eu vou refazer, porque isso continua. Com relação ao veículo também, nós temos que ter um veículo com 7 passageiros específico para a Patrulha Maria da Penha. Então, são medidas tão simples que busca confortar essas mulheres. E no Brasil, nos últimos 4 anos, então, cresceu de forma avassaladora o número de mulheres vítimas de violência. Outra medida que é extremamente importante, vereadora, são as casas populares. Casas populares dadas à mulher. E foi assim, sempre foi assim nesse município, um programa habitacional dos governos do ex-prefeito Otávio Carneiro e Armando Carneiro, de conferir a propriedade da casa às mulheres. Isso também, de forma absoluta, dá a ela uma retaguarda maior e uma independência financeira, no sentido de que a casa é dela, então quem tem que sair é o agressor. E numa medida protetiva de retirada do agressor do lar, objetivamente, quem sai é ele, ela fica na casa. Então, o programa de casa popular e conferida à mulher, ele também é uma ação, é uma política pública que ajuda a minimizar a violência contra a mulher. Até porque o agressor vai pensar 2 vezes em bater na dona da casa, né? Em agredir a dona da casa.
E eu penso também, vereadora, que para além das ajudas assistenciais, essas mulheres têm que ser prioridade nos bancos de emprego da cidade, seja através das firmas terceirizadas, seja através dos programas institucionais, né, de microempreendedorismo, né, porque a ajuda assistencial ela tem que ser um meio, uma porta para a independência econômica financeira. E a ajuda assistencial não torna ninguém independente financeiramente, torna dependente de um programa social ligado ao governo local, né. Então aqui nós também temos que fazer isso, não é de iniciativa dos vereadores dessa casa, é de iniciativa do executivo, né, para as vagas de emprego em firmas terceirizadas, criar esse banco de emprego de mulheres vítimas de violência, porque muitas podem trabalhar, podem colocar seus filhos na creche e podem também trabalhar e prover o seu sustento e, obviamente, serem independentes financeiramente através do seu trabalho, não através de ajudas assistenciais. Então, isso também tem que ser feito. E é chover no molhado você botar isso no corpo da lei. Eu poderia aqui fazer também mas isso é tão óbvio. São políticas públicas que já estão colecionadas nas leis federais, nas leis estaduais e devem ser executadas. Agora, claro que garantir o apoio financeiro através de uma ajuda que deve ter início e fim e acompanhamento é importante. Mas a gente também não pode implementar políticas públicas que, de uma forma reversa, né, eh, colaborem para que esse ciclo de violência não seja interrompido. Então, eu penso que as mulheres têm que ser donas de suas casas, casas populares, preferencialmente, e preferencialmente não, tem que ser dadas às mulheres, no nome das mulheres, e claro, que essas mulheres vítimas de violência sejam inseridas nos programas específicos através de uma interface da Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para dar prioridade de emprego a essas mulheres. A gente vê muita gente empregada, onde o marido já é empregado e a mulher ganha o emprego da prefeitura, né, ou da firma terceirizada, e o município tem que ter, a Secretaria de Ação Social tem que ter essa sensibilidade, né? Destinar o seu tempo à pasta de ação social. E é isso que está faltando no município. Secretária de Ação Social tem que destinar o seu tempo e pensar no social dessa cidade, ter sensibilidade, ter empatia e promover, de fato, políticas públicas que deem dignidade às pessoas tão sofridas nesse município, e em especial essas mulheres vítimas de violência contra a mulher. Eu teria aqui outros assuntos para tratar na pauta, como uma nova multa, senhores vereadores, que o município acaba de receber, na verdade já tinha recebido, e recorreu e perdeu. Eu já te falei da multa que a Estação de Tratamento de Esgoto de Piteiras recebeu por não estar tratando esgoto devidamente, jogando esgoto no canal Campos Macaé. Essa multa é simbólica para o município, porque é apenas R$ 30.000, cerca de 29.700, mas ela diz muito no sentido em que, se o município, o senhor prefeito, perder a LO, a licença operacional, nós vamos ter um impacto, no mínimo, de mais ou menos 4 milhões do ICMS ecológico. E aí, a outra multa, e agora chegou com o indeferido recurso, agora em 14/8, foi com relação à ETE da Penha. Isso é uma constatação clara de que nós não estamos tratando o nosso esgoto, nós estamos jogando o nosso esgoto in natura, sem tratamento, senhores vereadores, em especial no canal Campos Macaé, um patrimônio histórico tombado, que deveria ser prioridade como fator de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda através do turismo nessa cidade. Nós estamos poluindo, jogando dejetos sem tratamento no canal Campos Macaé. Quem está dizendo não é essa vereadora, são as autoridades ambientais desse estado. Então, eu penso que não é crível, senhor prefeito, que o senhor pense em fazer a concessão dos serviços de água e esgoto e continuar mentindo dentro de um edital, dizendo que as obras estão em andamento e que a Quissamã trata o seu esgoto. Haja vista essa fatídica ocorrência da perca de R$ 15 milhões para prover o saneamento básico de Barra do Furado. Então,
Infelizmente, nós estamos definitivamente na bosta, né. Até semana que vem, se papai do céu quiser e assim permitir.